Olá, meu nome é Vinícius e nós somos o grupo JPV. Vou fazer aqui uma introdução sobre o nosso trabalho final de eletrônica de potência. O trabalho tinha como intuito desenvolver um conversor, e a gente escolheu o conversor Bush pela ampla utilização dele no mercado e pelo conhecimento geral que todo mundo tem em cima dele. A utilização dele em cima de elevação de tensão de fonte de alimentação, acionamento de motor, entre outras oportunidades. Aqui a gente tem mais ou menos, a gente tem, na verdade, como ficou a simulação do conversor, com o circuito de acionamento, tudo dentro do PC, que vão ser explicados logo mais à frente. Mas antes disso, é importante, então, a gente ressaltar aqui quais foram as explicações que a gente usou para a construção desse conversor. A gente usou, então, uma frequência de 31,25 kHz, que é uma frequência que a gente consegue tirar do Arduino, e é uma frequência que funciona muito bem para o funcionamento no geral do conversor Bush. A gente tem tensão de entrada de 5 volts e uma tensão de saída de 10 volts, que respeita as especificações pedidas no trabalho, com uma variação de tensão de 1 volt, também respeitando as especificações pedidas. A corrente de saída, então, ficou em 1,344 ampere e a sua variação de 0,1344 ampere. 0,01344 ampere, também respeitando todos esses valores. Pedidos anteriormente, é importante lembrar aqui que para o indutor, capacitor e resistor, a gente utilizou as fórmulas ensinadas nas aulas para fazer os cálculos, chegando então nesses valores que a gente aproximou os valores para garantir o funcionamento do conversor e, além disso, também usando valores reais para que seja possível, então, a construção real do conversor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco agora sobre como que a gente simulou, né, o circuito utilizando o PSIM. A gente tem aqui algumas informações para o circuito que faz o acionamento do nosso MOSFET. Aqui a gente utilizou essa fonte simulando o Arduino na frequência de 31.250 Hz, com ciclo de trabalho aproximadamente ali de 0,5. Todos esses cálculos das resistências foram feitos de acordo com os materiais disponíveis, e aqui a gente utilizou alguns modelos do nível 2 para poder fazer a simulação, tanto para o TPJ, tanto para o MOSFET, tanto para o diodo ultra rápido. E além disso, a gente escolheu utilizar aqui duas cargas de 15 ohms para poder ter uma dissipação melhor de potência no nosso circuito, visto que poderia também impactar diretamente nos cursos se a gente fizesse um circuito que se aquecesse muito. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente construiu a nossa placa de circuito impresso utilizando um software que se chama EasyDA. Ele é feito em nuvem e por ele foi possível fazer todo o dimensionamento das trilhas. Aqui a gente utilizou a trilha de 1 milímetro e com isso a gente conseguiu montar toda a estrutura do nosso circuito e ter essa visualização em 3D aqui. Isso está de acordo com a simulação, da mesma forma que a gente fez. A gente colocou algumas coisas a mais, como aqui a gente faz a leitura da tensão de saída para poder fazer um sistema de controle. Também a gente colocou, isso aqui é meio que um sensor de temperatura. Ele está simulando um sensor de temperatura que ele está próximo ao nosso MOSFET. Com isso a gente vai medir a temperatura dele e fazer todo um sistema que envolva esse controle da corrente de saída, da tensão de saída e a temperatura do MOSFET para poder ter maior confiabilidade no sistema. E é isso. Eu sou o Pedro Henrique, eu sou membro do grupo JPV e eu vou estar falando um pouco agora sobre as considerações finais do nosso trabalho. É importante lembrar que a gente está trabalhando com o conversor boost e que a gente está num período remoto. Então não foi possível a gente estar realmente construindo na prática o nosso projeto, e a forma que a gente tem para estar avaliando ele é a partir de simulações. As simulações já foram mostradas antes, mas eu vou estar voltando um pouco nelas apenas para estar mostrando se a gente conseguiu ou não atingir os requisitos pedidos pelo professor. O primeiro requisito pedido seria uma tensão de saída que deveria ser 30% maior do que a tensão de entrada. A gente consegue atingir esse pré-requisito, visto que a tensão de entrada era de 5 volts e a gente tem uma tensão de saída de 10 volts. Outro pré-requisito pedido é a corrente de saída mínima deve ser de 1 ampere,
a corrente de saída deve ser de no mínimo 1 ampere, e a nossa é maior do que isso, ela é de 1,33 amperes, então a gente consegue atingir mais um requisito. E os outros requisitos que a gente deveria estar olhando na parte da simulação é com relação à variação da corrente de saída e a variação da tensão de saída, que deve ser no máximo de 1% da corrente e da tensão de saída. A gente olhando primeiramente aqui com relação à tensão, a gente consegue ver que ela é de 0,1 volts, que é exatamente 1% de 10, que seria a tensão de saída, então a gente consegue atingir esse requisito também. E a gente também deve olhar aqui para a corrente de saída, a variação da corrente, que é de 0,0125, que é menor do que 1% de 1,33, que é mais um requisito que a gente consegue atingir. Então, com relação aos requisitos pedidos pelo professor, todos eles foram satisfatórios e a gente conseguiu atingi-los com precisão. Mas nem sempre um projeto de engenharia os requisitos atingirem é a única coisa que se importa. Mais um ponto que a gente deve estar olhando também para estar avaliando a viabilidade do nosso projeto é com relação aos preços. Aqui nessa tabela ela traz todos os preços dos componentes utilizados, que seriam utilizados na prática para a construção desse projeto. E esse projeto custaria num preço total de R$ 62,29, que é um preço bastante aceitável para que o grupo desembolsasse para construir esse projeto na prática. Então, dessa forma, olhando tanto com relação aos requisitos pedidos pelo professor, quanto pelo preço, esse trabalho nosso seria bastante satisfatório e seria possível a gente estar construindo ele na prática.